agora a nossa última aula do curso. E a gente vai fechar agora com uma discussão, uma análise sobre cavidades eletromagnéticas então, só relembrando, a gente nesse curso aqui só fala em geometrias retangulares, né? É claro que existem outras geometrias, certo? Geometria circular, por exemplo, guia cilíndrico, né? Cavidades cilíndricas, até esféricas pode se fazer também, dependendo da aplicação específica, às vezes alguma particularidade. A gente sabe que na ressonância a energia armazenada é grande, né? Num ressoador. Então, se você tem uma cavidade em que você coloca toda a energia dentro dessa cavidade, quer dizer que a energia é intensa, né? E a amplitude de campo máxima é intensa também. Isso é coisa interessante. Você pode estar vindo injetando potência numa cavidade em que a amplitude do campo é baixa. Quando essa energia entra na cavidade na condição de ressonância, a energia se torna muito maior do que a energia. Não. A amplitude do campo máximo se torna muito maior do que a amplitude de campo máxima fora. Na verdade, ele vai mostrar nesse final agora que a amplitude aumenta com raiz de Q. Se a energia aumenta com Q, né, às vezes a amplitude de campo aumenta a raiz de Q. Então, veja bem, à medida que a frequência aumenta, a linha de transmissão começa a ter dimensões transversais que precisam ser cada vez menores, né? Então, se você aumenta a frequência, né, a dimensão transversal, digamos, A, né, a dimensão típica da linha de transmissão começa a diminuir, e daí, ou mesmo que você não diminua, se você mantém uma mesma linha de transmissão, certo? Com dimensões, digamos, você tem a frequência aumentando e quer fazer ressoadores com linha de transmissão, mas aí a dimensão A se torna comparável ao comprimento de onda, né? O comprimento de onda começa a cair, e aí essas estruturas não são mais muito eficientes. Você não tem mais um modo transversal tradicional, porque modos de ordem superior podem existir. Qualquer defeito, por exemplo, na superfície do condutor interno ou externo, quando a onda bate nessa imperfeição, gera outro modo. Então você não tem, né, você tem a possibilidade de ter outros modos. Não teria se a frequência fosse mais baixa, certo? Então o que se faz? Ressoadores de transmissão dão vez a o que a gente chama de cavidades eletromagnéticas, né, que são estruturas na realidade fechadas, né? Você tem um guia de onda, né, que permite a passagem de onda eletromagnética, né? O que você faz é, de alguma forma, fechar as paredes do guia, tá? Fecha os dois lados. Tá? Então, essa estrutura fechada, ela permite, você pode determinar que existe possibilidade de modos existirem aqui dentro. Tá? A pergunta é, bom, mas como é que a energia entra, né? Então, a energia entra através de uma... Deixa eu ver aqui se está certo. Ele já entra, né? Ou seja, do lado de cá, você tem um guia de onda, tá? Nessa parte de cá, né, a energia vem para cá, guiada por um guia de onda. E aqui tem uma terminação que tem uma parede de controle lá de trás. Isso aqui é aberto, isso aqui é uma flange, certo? Você bota ela intermediária entre essa terminação e o guia de onda de entrada, que não está mostrado, e faz um buraquinho, certo? Mas, ou seja, isso aqui rejeita a parte da energia, certo? Você tem que acoplar, tem que ajustar o acoplamento. A quantidade de energia que é acoplada pode ser ajustada. O que se faz é pegar um parafusinho, certo? E inserir dentro dessa abertura aqui. Então tem uma profundidade ideal em que toda a energia na ressonância é
injetado dentro da cavidade. Então, na prática, a cavidade é uma parede com uma perturbaçãozinha. Sabe? Não pode ser totalmente fechado, porque você tem que acoplar, né? E pode-se calcular o efeito, né, desse parafuso no que da cavidade e na frequência de ressonância. Né? Você determina as propriedades ideais da cavidade e depois leva em consideração, usando teoria magnética, né, métodos numéricos, para poder levar em conta essa pequena perturbação. Né? É como se isso aqui fosse uma pequena antena que você coloca aqui dentro, o campo vem aqui, excita a antena reirradia para dentro. Tá? Então você tem mais ou menos um acoplamento que é controlável pela profundidade do parafuso. Tá? Bom, cavidades são utilizadas, por exemplo, né, em frequências ópticas para se fabricar lasers. Né? Tá? Por quê? Porque a energia fica muito intensa. Né? Você fica muita energia dentro da cavidade do laser. Ele fica emitindo radiação, essa radiação entra em ressonância na cavidade e é grandemente amplificada. Certo? Então você tem, ela vai e volta, certo? Dentro da cavidade. Em cada percurso desse, a energia é amplificada até entrar no regime de permanente. Né? Cavidades são usadas em frequência de micro-ondas para se fazer, por exemplo, o pessoal de... Inclusive eu fazia experimentos desse tipo. A gente tinha uma cavidade retangular, né? Mostrando aqui de frente mais ou menos, certo? Cavidade. Experimentos que são feitos aí na física, né? Para se medir efeitos não lineares em amostras magnéticas. Né? Então, isso aqui é a seção transversal da cavidade, então lá no meio, tá certo? Se coloca, através de mais outra perturbação, um pontinho aqui, tá certo? Um materialzinho que pouco perturba, um material de plástico que pouco perturba o campo, se cola na ponta a amostra que você quer medir as propriedades. Uma amostra esférica, a pessoa sabe fazer esferas magnéticas aí. Então eles colocam na posição de máximo o campo magnético, né? O campo magnético máximo, atuando em cima da amostra. Tá? Então a cavidade é feita de forma que o campo magnético máximo caia bem no meio da cavidade, no centro, né? Tanto no centro vertical, como no centro horizontal, como no centro longitudinal. Lá no centro vai ter o máximo de campo. Então, o que o pessoal faz? Como a amplitude de campo dentro da cavidade é grandemente aumentada em relação ao campo que vem do guia, certos efeitos, que são efeitos não lineares, que só aparecem a partir de um nível mínimo de campo, começam a se manifestar. Se você pegasse essa amostra e botasse numa cavidade, num guia de onda, esse campo era muito baixo, muito fraco. Mas quando você joga dentro da cavidade, o campo é muito intenso. Então a pessoa usa a cavidade para medir efeitos não lineares, por exemplo, em amostra magnética. Né? Entre outras coisas. Eles podem medir também propriedades de dielétricos vivendo, por exemplo, né? Você quer medir a permissibilidade do material numa frequência de micro-ondas, por exemplo, você coloca lá numa cavidade e vê a perturbação que esse material causa no que da cavidade da frequência. Então você pode, modelando isso aí, calcular qual é a permissibilidade da amostra, numa dada frequência. É importante porque permissibilidade varia com a frequência, você precisa saber, às vezes, qual é a permissibilidade de uma dada frequência, né? De material, para saber se ele vai funcionar para a fabricação de componentes. Um outro exemplo importante de cavidade é a cavidade que a gente tem em casa, que é o forno de micro-ondas. Né? O forno de micro-ondas ele opera numa frequência típica de 2,45 GHz. Né? E nada mais do que uma cavidade eletromagnética que você tem lá energia grandemente aumentada em relação ao que você injeta, né? E você bota o alimento lá e esse alimento fica sujeito a um campo intenso e essa frequência é a frequência em que os materiais eles absorvem muito micro-ondas, né? Então eles aquecem. É só aquecimento. Né? Ou seja, a permissibilidade do material, né? Tem uma parte imaginária que tem talvez alguma ressonância nessa região aí. Né? Basicamente água, né? Orgânico, né? Água. Então, basicamente a água do material, tudo tem água, né? Tudo que é orgânico tem água, então aquece. Então, e essa é a frequência mágica, né? A gente vai ver mais ou menos como é que é o modo no final, numa cavidade de forno de micro-ondas, certo? Bom, o que a gente precisa saber fazer? Vamos olhar para a cavidade retangular, né? Que é o que a gente trabalha aqui.
Vamos admitir aquela cavidade ideal, depois a gente vai ver como calcular as propriedades de frequência de ressonância, Q da cavidade, tá certo? O que nós temos aí? Nós temos aí a seguinte geometria, né? Você tem aí o sistema de coordenadas, vou botar assim, x, y, z. Você tem a cavidade, vou diferente aqui, vai ter dimensões, né? Aqui. Né? Dimensões transversais, aquelas típicas que nós conhecemos, AB, e na direção Z, a gente poderia botar C, mas C é a velocidade da luz, né? Vamos botar D, certo? Né? Bom, então, o que precisa fazer? Bom, já conhecemos os módulos de guia de onda, né? O que a gente vai fazer aqui é combinar módulos de forma que haja uma solução aqui dentro. Observe que existe uma restrição adicional nessas paredes condutoras, né, assumidas perfeitas, certo? Essas tem 6 paredes, mas essas são 2 adicionais. E nessas paredes o campo tangencial tem que ser 0, certo? Então, essas paredes têm que ser nós do campo elétrico, certo? Tangencial, né? Ou nós do campo magnético normal, também você pode falar assim. Né? Então, por exemplo, vamos considerar, por exemplo, se eu fizesse, vamos ver que módulos TE, né, podem existir aqui dentro. Tá? Então, se você olha para o módulo TE, né, você não pode ter só uma onda, você tem uma onda que vai e uma que volta, né, reflexão, e essas ondas têm que formar uma onda estacionária com nós do campo elétrico nas paredes. Então, o campo elétrico pode ser escrito assim, né, campo transversal, né, transversal apenas, que é o campo do modo TE, né, é T, que é o que vai, certo? Que tem uma dependência com as coordenadas, menos J, beta, Z, e mais o que volta, mais B. A forma espacial é a mesma, só muda aqui uma amplitudezinha, né? Exponencial de J, beta, Z. Observe que não é qualquer beta que vai satisfazer as coisas do Botorno. Beta custa de propagação tem que ser aquele beta que encaixa certinho aqui, ondas estacionadas, né? Obviamente, para o campo tangencial em Z igual a 0 ser nulo, né? Eu posso ser igual a 0 aqui, certo? Eu tenho que ter B igual a menos A, né? Tá? Menos A. Em Z igual a D, você teria, já utilizando isso aqui, você vai ter A é T, né? Subtração dessas duas coisas, certo? Que dá 2J seno, né? Desculpa, beta igual a D, né? Tem que dar 0, então qual é a restrição? Que beta D seja um múltiplo de π. A gente usou M para variação em x, né? Para associada a variável x, N para Y, para usar L, tá? Um inteiro Lπ. L não pode ser 0, né? E se for 0, você não tem nada, né? D igual a 0, certo? Então L é positivo porque negativo replica as propriedades, 1, 2, etc. Né? E com isso nós determinamos a constante de propagação. Ela tem que ser da forma beta L, né? Lπ sobre D. Mas mais especificamente, com a inserção da constante de propagação beta L, o número de onda, né? K0, lembrando, né, K0 ao quadrado é o número de ondas de corte, né, do módulo, que depende dos índices Mn, mais essa componente Z, né, é um triângulo retângulo, certo? Beta L, no caso, né, ao quadrado.
E K0, na realidade, me informa a frequência, né? É ômega sobre C, é 2πf sobre C, ou então é lambda 0, ou é 2πf sobre C, ou 2π sobre lambda 0. Ou seja, como isso aqui só existe para valores discretos, só frequências ou comprimentos de onda discretos podem existir na cavidade, né? Não é bem isso, né? A gente sabe que a cavidade, por causa das perdas, vai ter aquela lorentzianazinha, né? Aquela frequência um pouquinho em torno da ressonância que pode existir. Mas a resposta máxima vai ser em cima da frequência de ressonância. Bom, e com isso você tem aí o K0, né? Para a cavidade, que depende de 3 índices, né? Que é dado por essa expressão. Ou seja, a frequência de ressonância de uma cavidade retangular eletromagnética é dependente de 3 índices, né, e da geometria dessa forma. Só frequências discretas, excluindo a questão as frequências podem ser calculadas dessa relação, né? Você pode ter a frequência aí, não vou escrever, vou deixar aqui expressões, né? Frequência, né? C sobre 2 índice de refração, né? Isso vem daquela relação, né? Então só a frequência discreta pode existir, tá? Bom, daí você precisa saber, para mim calcular as propriedades da cavidade, eu vou precisar de energia e de dissipação de potência, né? Eu preciso saber dos campos, como é que é a distribuição de campo dentro da cavidade, tá? Bom, algumas dessas coisas eu vou só mostrar o roteiro, porque isso aí é só álgebra, tá certo? A gente pode fazer de forma mais objetiva e chegar já nos resultados mais importantes. Você pode usar a expressão para o campo de um guia normal, tá certo? De um guia de modo TE, de um guia retangular, né? E você vai ter campos, né, que tem a dependência com os parâmetros característicos, né? E aí aparece cosseno de MPx sobre A, seno, né? V e U, você tem aquele significado que a gente já falou antes, seno, cosseno, né? E aqui aparece a dependência em Z específica, né? Que é o beta Z, seno de beta Z. E essa expressão claramente mostra, né, que em Z igual a zero, o campo é zero, que é o campo tangencial, só tem componentes tan no plano transversal, né? XY. Em Z igual a zero, Z igual a D, os campos cancelam, certo? E a gente agora usa também isso aqui, acho que esse comentário, deixa eu botar um comentário aqui, vou poder escrever aqui mesmo. Isso aqui seria, né, esse termo aqui, ele é simplesmente a função U, né? Certo? O L, no caso, né? Então, aqui, essa combinação vai dar, esses dois com esse, dá V, U, M, N, L agora, né? Seno de MPx sobre A, aliás, desculpa, cosseno de MPx sobre A, seno de MPy sobre B, seno de LPz sobre D, né? E essa aqui vai dar UVU, M, N, L, entendendo que a notação agora, né, vai ser feita assim para ele não escrever essas coisas gigantescas, certo? Então fica dessa forma o campo, aqui está a função. Campo magnético também existe uma receita para o cálculo, né? O campo que vai, ele é desse jeito, a gente falou sobre isso lá em guia de onda, né? Se o campo que vai é assim, mantendo o campo elétrico inalterado, então o campo magnético tem que ser modificado, o que volta dessa forma, muda o sinal do transversal e mantém o longitudinal, tá? A gente pode fazer isso aqui do jeito que quiser, certo? Desde que fique consistente a direção do fluxo de potência, né? Posso botar mais ou menos aqui, desde que, certo, eu mude lá o E, tá? Então, do jeito que foi feito lá, essa é a forma, então dá para calcular, certo? HT é relacionado com o campo elétrico transversal, então você tem aí expressões aí, certo? Isso aqui está faltando aqui, né? Um versorzinho AZ, foi esquecido.
Aqui está faltando, isso aqui está faltando vezes AZ, certo? Aqui também, né? Esse é um vetor, AX é Y, AZ. Né? Bom, aí você tem as funções U, VU, as combinações de funções que a gente sabe as propriedades de ortogonalidade diretamente dessas funções, né? Integrais nas dimensões correspondentes de duas iguais, produto de 2 vai dar A sobre 2, em geral, né? Se for cosseno, se o índice for zero, vai dar A, ou B, ou D, dependendo da integração. Né? Então, o produto de duas dessas, integral quadrática, né? Duas iguais, certo? Vai dar, se for seno, vai dar A sobre 2 sempre. Né? Se for cosseno, vai dar sempre A sobre 2, a menos que o índice seja zero. Aí vai dar a integral de uma constante que dá A ou B ou D, né? Vai dar o comprimento como um todo. Certo? Bom, e a gente pode aí reescrever os campos, tá certo? Então, aqui ainda continua faltando aqui um AZ, né? Certo? Esse termo aqui. Então, aqui você tem uma forma de escrever o campo que, dimensionalmente, só para falar aqui, só alguns detalhes. Dimensionalmente, isso aqui é campo, né? Isso aqui é unidade de número de onda que cancela com essa aqui, tá certo? Então, isso é unidade de campo elétrico, né? Unidade de inverso comprimento, unidade de inverso comprimento. Os dois cancelam unidade de campo elétrico. Tá? E aqui você tem campo por impedância, que é campo magnético. Aqui cancela as unidades de número de onda com número de onda. Né? Sempre atento a esses detalhes aqui. Bom, só para mostrar mais ou menos como é que seria uma distribuição do campo elétrico, pode funcionar. Você tem aí, mais ou menos, né? O módulo TE102 são duas, o índice longitudinal é 2, quer dizer que são duas meias senoides, né? A direção Z. Essa aqui é a direção Z, tá? Direção X. Isso aqui não é um plot no espaço geométrico, é um plot da função E. Né? O campo então esse modo aqui é interessante. O campo é aqui no meio da cavidade. Observe que ele não varia na direção Y, né? É constante, certo? Ele é sempre zero, né? Em toda essa parede aqui, certo? Cavidade XY. Né? Zero, desculpa, Z igual a zero, né? Em Z igual a D sobre 2, que é aqui no meio, o campo E é zero, certo? Quer dizer que o campo H é máximo. Né? Tensão zero, corrente máxima, né? É isso que a gente está vendo aqui, certo? É o curto-circuito, né? Aqui é um curto, aqui volta a ser um curto, aqui é outro curto. Né? Então o campo é máximo, que é aquele modo que eu falei, você bota a amostra magnética, que o campo H vai ser máximo bem aqui no meio. 1,02. Né? É por isso que eles usam esse modo aqui, eles fabricam a cavidade de forma que case essa frequência. Bom, a gente pode também fazer a solução para modos TM, né? Seguindo um roteiro semelhante. É um pouco diferente porque o modo TM, o E tem uma componente longitudinal, e se calcula também as propriedades e se obtém os campos, que a gente vai pular isso aqui, tá certo? A forma final dos campos está aí, né? Com as funções, né? Compreendendo as funções, sabe quais são as propriedades desses campos. Tá? O que a gente precisa fazer para a cavidade é ver como é que é o fator de qualidade dela. De que forma? O que a gente quer saber? De que forma o fator de qualidade depende da geometria? Tá? De que forma depende da frequência? Tá? Porque vai aparecer perdas dependem da profundidade de penetração, profundidade de penetração é a função da frequência. Tá? Então, a gente precisa calcular então a energia e ver o fator de qualidade, como é que ele depende. Porque eu sabendo a frequência de ressonância, parâmetro 1, certo? E o fator de qualidade eu sei a lorentziana, certo? Eu sei como é que é mais ou menos a rejeição de energia para uma cavidade, se eu acoplar. Né? Vai acoplar máximo e depois vai rejeitar de acordo com aquela função lorentziana, certo? Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou calcular a energia, né? O fator de qualidade depende do modo que está sendo citado, ou é TM, ou TM, né? Então o que a gente vai fazer é calcular a energia. Como é que calcula a energia? Bom,
forma tradicional, né? Energia elétrica. Eita, poxa. Bem curtinho aqui, sem querer. Então, lembrando aqui, né? Fator de qualidade, né? Ômega zero, energia armazenada na ressonância sobre a potência dissipada no ressoador, né, digamos assim. A energia armazenada é a soma da elétrica, né, mais a magnética. Como na ressonância essas quantidades são iguais, então basta calcular uma delas, né? Por exemplo, é mais fácil calcular a elétrica porque a elétrica só tem o campo transversal. Tá? Então é calcular, né? W é zero, só lembrando, né? É 1/4, tá? Da integral no volume da cavidade de epsilon é 2, né? A cavidade linear, tá certo? Epsilon, tá? Módulo do campo. O campo é o campo transversal apenas, né? Essa é a forma de calcular. ET nós temos a expressão, né? Oi? Faltou o desejo. Nós temos aqui a expressão do campo, né? Então é o módulo disso aqui, o quadrado, né? Aqui, tá. A gente vai só olhar para isso aqui, né? Então observe, o módulo disso ao quadrado vai dar isso aqui ao quadrado, certo? Isso aqui ao quadrado, isso ao quadrado, mais, certo? Isso ao quadrado, que são ortogonais, né? Isso aqui tudo ao quadrado, né? Esse termo aqui ao quadrado. Tá? Então vai dar função seno ao quadrado, cosseno ao quadrado, seno ao quadrado, integral de 0 a A, de 0 a B, de 0 a D. Essas integrais dão em geral o quê, né? Só para ilustrar o cálculo, como é que faz. Vai dar A, B, D sobre 8. Se os índices forem diferentes de 0, todos eles. Algum índice aqui pode ser nulo, certo? Menos o longitudinal. Por exemplo, eu posso ter M igual a diferente de 0 e N igual a 0, né? Ou vice-versa. Então eu posso ter situações que vai dar ABD sobre 4, né? Ou ABD sobre 8. Tá? Então, fazendo os cálculos, né? Só quero mostrar onde é que a gente tem que tomar cuidado. Tá? Você vai ter esse resultado aqui. Tá? Você viu uma expressão, energia fica algo, aqui está aqui a observação, aparece uma função delta de Kronecker, né, que é delta do produto MN0, né, que vai ser 1 se o produto der 0, ou M ou N diferente de 0, né, e vai dar 0 se o produto for diferente de 0. Ou seja, não, mas aí você não pode ter os dois zeros, tá? Só lembrando aqui, tá? Aqui a gente não está... tem que ser M e N, M diferente de N, na realidade, né? Certo? Tem uma restrição adicional que não está colocada aqui, tá? E se eu tiver os dois nulos, né, M e N igual a 0, não existe modo nenhum. Então não pode ser os dois zeros, certo? Isso aqui vai dar exatamente... isso aqui é para M diferente de N, né? Então aqui tem uma restrição adicional que eu devo ter falado no texto, né? Não sei se fazer. Aqui, M diferente de N, certo? Você pode ter um só zero, não pode ter os dois, certo? Então você tem esse resultado aí, e com isso você tem energia, que dá uma expressão até simples, né? Tá? Aqui eu botei epsilon zero, mas poderia ser epsilon, né? Se fosse uma cavidade preenchida com material de permissividade epsilon. Certo? Bom, está calculado aí a energia.
A frequência de ressonância a gente já calculou, porque a primeira coisa que a gente fez no curso. Falta calcular agora a potência dissipada. Vamos admitir que a perda seja só nas paredes condutoras, por exemplo. Né? Uma cavidade vazia, tipicamente é o que a gente faz. Né? Se tiver perda de elétrica, a gente tem que ter que calcular também as perdas de elétricas. Vamos fazer um exemplo aqui. Bom, como é que é essa potência aqui? Né? Vou fazer aqui um cálculo bem simples e mostrar como é que se calcula essa potência. Por que se chama essa expressão? A gente já falou isso antes, mas vou só recapitular aqui. Tá? Você pega um pedaço da parede, tá? Pega aqui um pedaço, tá certo? Um pedacinho. Da parede, né? Então, aqui ou seja, essa é a parte interna, certo, da parede. Eu estou dentro do condutor aqui, tá? Isso aqui é um pedaço da parede. Aqui tem uma superfície. Né? Eu peguei esse quadradinho aí, certo? E lembre-se que essa parede tem a profundidade, certo? Tem condutor para cá, né? Tá? Então, aqui do lado de cá é o lado de dentro da cavidade. Isso aqui é a parte do condutor, certo? Eu estou agora examinando esse elementozinho. E eu sei que os campos entram só mais na prática, uma profundidade que é a profundidade de penetração. Tá? Tá? Então, como é que eu calcularia a resistência? Bom, admitindo que o campo, que a corrente seja uniforme nessa região, é assim que calcula na realidade. Né? Essa profundidade de penetração é útil nesse contexto. Então, vamos pegar aqui novamente o nosso pedaço de condutor. Tem 6 faces, né? Vai pegar um pedacinho de uma dessas faces, certo? Então, a gente vai dizer que esse pedacinho tem aí, tá? Essa profundidade de ΔS, um comprimento aqui, ΔV, uma largura, ΔU. Tá? Ora, a resistência elétrica, se a corrente está fluindo assim, certo? Digamos que ela estivesse no volume, J. Tá? A corrente que atravessa isso aqui, certo? É J, né? J ΔS vezes ΔU, né? Tá? Isso aqui é a corrente I, tá certo? Né? Certo? Isso aqui é a corrente I. Né? Então, J ΔS, ΔU, né? Então, a potência de se falar nesse volumezinho aí vai ser a resistência elétrica disso aqui, vezes 1,5. A resistência é o quê, né? Comprimento, que é ΔV, sobre área, que é ΔS, ΔU, né? A área é ΔS, ΔU. E a condutividade que é acima, né? Tá? Isso aqui é a resistência modo de E ao quadrado, tá? Que vai dar J ΔS ΔU ao quadrado, tá? Em módulo, né? Estou botando aqui só para saber mais ou menos qual vai ser a expressão. Isso aqui é a potência só de um pedaço do condutor, certo? Então essa potência vai dar quanto? 1,5, 1 sobre sigma ΔS, né? Daqui vai dar ΔV sobre ΔU, J ΔS ao quadrado, certo? Né? J ΔS ao quadrado, certo? Vai dar o quê? 1,5, 1 sobre sigma ΔS, ΔU. Tem uma coisa errada aqui, ΔU ao quadrado. Esse aqui está. Esse aqui é um U, né? Esse aqui é um ΔU, né? ΔS. Isso é um ΔU e não um ΔV aqui. É ΔU, certo? Então esse ΔU com ΔU cancela, né? Vai ficar então 1 sobre 1,5, 1 sobre 100 ΔS, vai ficar J ΔS ao quadrado, ΔU, ΔV, certo? Isso aqui é a área, né? A área do pedacinho do condutor, a área da parede, superfície, certo? Isso aqui é o quê?
densidade corrente superficial. É J vezes a profundidade. Certo? A gente admite que toda corrente é uma superfície, certo? Com a densidade K. Né? Densidade corrente superficial. Então, a potência pode ser escrita como 1 meio. Isso aqui é a resistência de folha, RS, módulo, né, da densidade corrente superficial ao quadrado, ΔS. Ora, mas no caso ideal, certo? O K de superfície é igual ao campo magnético tangencial à parede. Isso aqui é o H tangencial. Tá? Então, ou seja, eu sabendo a solução ideal, calculo o campo magnético, eu já calculei agora há pouco, né? Os módulos T e TM, e vou lá na parede e calculo H tangencial. Então, eu tenho a expressão agora que é uma expressão que a gente já deduziu antes, eu estou relembrando como é que se chega a esse resultado. O meio, resistência de folha, que é um parâmetro que é usado em todo canto, tá certo? Campo tangencial ao quadrado, módulo, na parede, ΔS. Então, o que a gente faz? A potência vai ser integral em todas as paredes, tá certo? Tá? Dessa quantidade. Então, você tem que quebrar em 6 faces, tá certo? Agora eu vou botar aqui direito, tá? ds. Bom, ds pode ser dx, dy, dx, dz, dy, dz. Né? Depende de onde você está, certo? E RS é a famosa resistência de folha. É sempre isso aqui. É 1 sobre sigma ΔS. O que é a resistência de folha? Só lembrando. É a resistência de um quadrado, né, de material condutor. Já levando em conta a profundidade dele, que é ΔS. Exatamente isso. É L sobre sigma L profundidade. Certo? Então dá sempre esse valor aqui que não depende do comprimento. E 2ds. Certo? Então o que eu tenho que fazer? Bom, para cada módulo, eu vou na parede. Então vamos para a cavidade, certo? Vou desenhar aqui. Eita, cavidade, certo? Então, é claro, né? Essa cavidade eu posso virar ela de cabeça para baixo, porque ela é a mesma coisa, certo? Posso virar do outro lado e montar a mesma coisa. Então, basta eu calcular a potência dissipada nessa face, nessa de baixo, ou seja, Z, essa aqui é Z, isso aqui é a coordenada Z, tá? Z igual a zero é essa, na realidade. Nessa face aqui, Z igual a zero. Na parede de baixo, que é Y igual a zero, e na parede, isso aqui é X, né? É isso, tá? Nessa parede aqui, que é em X igual a zero. Então, eu vou calcular então, a potência dissipada em X igual a zero, em Y igual a zero, em Z igual a zero, multiplico por 2. Resultado obtido. Então, o resultado vai dar algo desse tipo aqui. A potência, né? O fator de 2 era 1 meio, né, que tinha aqui, vezes 2, o meio cancelou. Então, é o cálculo, basicamente é o cálculo do módulo quadrado da componente tangencial em cada parede. Para x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0. Nós temos expressão para o h, que são aquelas funções u, vu, etc. Né? As integrais vai dar área, né, geralmente. Certo? Então aqui está mais ou menos o roteiro. Se eu mostrar um deles, né, em x igual a 0, né, certo? Só para mostrar aqui, né? A função h é módulo TR, certo? VUV, né? Índice x igual a 0 quer dizer que o índice aqui vai ser 0, porque a função vai ser função constante. Né? Né? Na prática é como se você zerasse o argumento da função. Então é a função cosseno de 0 que dá 1. Então é a integral de seno de nπx sobre b cosseno de lπz sobre d. Né? Ao quadrado, certo? Mesma coisa aqui, ó, 0, o índice aqui aparece, certo? Então, em cada lugar que a parede é em coordenada 0, o índice correspondente vai ser zerado. Aqui, y igual a 0, o segundo índice é zerado, certo? Quando você vai na parede z igual a 0, o terceiro índice vai ser zerado. Então, com isso, você pode calcular as integrais. Né? Bom, o resultado dá essa expressão aí, certo? Para o fator de qualidade, né?
levando em conta, né, calculando todos os integrais, o fator de qualidade para o modo TE-MNL, quer dizer, o fator de qualidade não, a potência de conta, a perda de condução, dá isso aqui todinho, certo? E a gente joga lá, você tem então o denominador do fator de qualidade, você tem então a expressão final, que dá essa coisa aí gigante, certo? Aqui já aparece explicitamente a condutividade, né? Profundidade de penetração, que depende também da condutividade da frequência, né? Impedância, fatores geométricos, tá certo? E índices, né? Ok? Cálculo semelhante pode ser feito no modo TM, você vai ter uma outra expressão que na verdade é bem mais simples no modo TM, né? O fator de qualidade fica mais ou menos bem simples, certo? Só isso. Como é? Porque fica tão diferente? Porque o modo TM, o campo H é transversal, né? O campo H é transversal. Então, na parede x igual a 0, não tem campo H tangencial. Aliás, tem? Tem. Deixa eu ver. Tem campo tangencial. Tem, porque é assim. É transversal, né? Você pode ter uma componente paralela à parede, certo? Se você olhar a cavidade de frente, né? Que é assim, no caso do modo TM é um pouco diferente, né? No modo TM você vai ter o modo TE, vamos olhar para a parede de baixo, tá certo? Vou botar assim, né? O modo TE, o campo H na parede y igual a 0, que é essa parede aqui, tá? Tem a componente que tem dois componentes, na direção x e na direção z. Certo? Tá? Esse aqui é o modo TE. O TE tem um H longitudinal. Porque as perdas dependem do H tangencial. Esse é que é o problema, certo? Nessa parede de baixo, né? Nessa parede, ou seja, o H tem 3 componentes, certo? Né? Sempre 3 componentes. Então quer dizer que ele sempre vai ter 2 numa parede condutora. Concorda? Né? Quando o modo é TM, ele só tem 2 componentes. Né? Então ele só vai ter uma componente numa parede condutora. Entendeu? Essa é a diferença. Porque aqui, por exemplo, aqui, se eu olhar aqui agora o modo, esse aqui é o modo TE, né? O modo TM só teria essa componente aqui, ó, de H, tá? Nessa parede de baixo. O TE tem 2, né? Que tem a componente longitudinal também. Então, no modo TM fica mais fácil, porque em cada parede só tem uma componente que aparece. Tá? Nessa parede aqui só vai ter a componente que vai para cima, a Y, do campo H. Nessa de baixo só vai ter a X, do campo H. E na longitudinal só vai ter a X também. Tá? Então vai ter uma componente só em cada parede. No outro caso sempre tem 2. Por isso fica maior a expressão. Tá? Então essa é a razão que eu veria, né, para explicar essa simplificação aqui. Sabe? E tem outro detalhe também, que aqui, por que é mais simples aqui também? Porque aqui no modo TM todos os itens têm que ser diferentes de 0. Então não tem aqueles deltas que aparecem no modo TM, sabe? E aqui o que aparece aqui de confusão são esses deltas aqui, ó. Se isso aqui saísse, ficava bem mais fácil, certo? A única coisa que aparece aqui são esses índices. E outra coisa, aqui também não, certo? Não tem isso aqui. Isso aqui sai, certo? Isso sai todo mundo. Aí fica a expressão mais simples. Tá? Que todos isso são não nulos, né? Então você tem aí o fator de qualidade para as duas situações, né? Vou fazer alguns exemplos aqui para mostrar algumas características interessantes, certo?
Esse exemplo aqui, a gente quer ver mais ou menos de que forma o fator de qualidade depende da frequência, né? Tá? Então, modo fixo, né? Eletromagnético, certo? Dado modo fixo, tem um modo, eu quero aumentar a frequência, mas eu tenho que modificar a cavidade. Certo? Veja, se eu tenho uma cavidade com uma determinada geometria, ela ressoa na frequência, certo? Se eu variar a frequência, ela não ressoa mais. Então eu tenho que ajustar as dimensões de forma que ela ressoe novamente. Então como é que a gente faz para saber direito como é que é a dependência de frequência para a cavidade que opere em frequências diferentes? Né? De forma que ela tenha sempre o mesmo modo de ressonância, por exemplo, modo 102. Né? As cavidades de modo 102 de frequência diferente, como é que varia o que da cavidade? Certo? Então o que a gente faz? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai modelar, né? A gente vai continuamente variar a frequência de ressonância, né? Certo? Variando, digamos, a geometria. Vamos dizer que as três dimensões são mantidas proporcionalmente entre si, certo? Então eu tenho sempre o mesmo modo, né? Se eu tenho um dado valor para um conjunto de parâmetros A, B e D, se eu variar proporcionalmente, eu continuamente vario a frequência, certo? Então, no valor inicial, esses parâmetros valem a 0, B0. Isso aqui está errado, né? Isso aqui é um B, isso aqui não é um. Aqui é B0, né? O que a gente vai fazer é variar cada parâmetro desse com um fator de escala S. Né? Aqui também está errado. Eu observei essas. Tem um bocadinho assim. Aqui seria o fator de escala S, né? Então, eu aumento o S, eu vou reduzindo as dimensões. Reduzir as dimensões quer dizer que, observe, se isso aqui diminui, a frequência de ressonância aumenta, né? Cada vez maior e maior, certo? Então, eu vou botar o S embaixo e falar assim, quando eu aumentar S, a frequência vai aumentar também, certo? Então, uma cavidade, se você escrever essa expressão, né? Vou fazer aqui uma pontinha de padeiro, certo? Então, se você tem aqui a frequência de ressonância, né? É C sobre 2. M sobre A0, né? M sobre A, mais A é A0 sobre S, certo? Vou ficar S2 aqui, né? Mais S2, N sobre B0, tá? Mais S2, L sobre B0, ao quadrado raiz. Sai o S2, fica F igual a S vezes o resto, que fica C sobre 2, aqueles coeficientes que é a frequência de ressonância da cavidade original, F0. Certo? Então, dessa forma, a frequência é continuamente variada com o parâmetro S. Se eu variar continuamente esses parâmetros, então a pergunta é assim, bom, como é que o Q vai variar? Tá certo? Se você olhar, por exemplo, a gente precisa ver alguns parâmetros que aparecem lá na expressão. A profundidade de penetração, por exemplo, né, ela varia com quem? 1 sobre raiz de F, né? A expressão dela tem um F dentro da raiz. Como F varia com S, então varia com 1 sobre raiz de S. Né? Certo? Se a gente olhar a expressão por fator de qualidade, certo? A gente vai ver que no fator de qualidade, o que aparece no numerador é volume. O que aparece no denominador é área. Certo? Excluindo esse termo aqui, né? Tá. Então, ele varia com volume sobre área. Certo? Então, varia com dimensão linear, né? Com a dimensão linear. E a dimensão linear cai com S, né? Varia com 1 sobre S. Certo? Desculpa, isso aqui é um S maiúsculo, né? Esse é o fator de escala. Certo? Se é volume sobre área, o fator de qualidade varia com 1 sobre S. Tem essa dependência com 1 sobre raiz de S, que é a profundidade de penetração, e pode ver a expressão aqui, certo?
da expressão por fator de qualidade qualquer desse, pode ser TE ou TM, né? Olha aqui, né? Volume. Aqui tem o ΔS embaixo, então ele varia com 1 sobre ΔS, que varia com 1 sobre raiz de S, não varia com raiz de S. Então varia com raiz de S. Né? Que varia com 1 sobre ΔS. ΔS varia com 1 sobre raiz de S, varia com raiz de S. E tem volume sobre área. Né? Não precisa nem olhar o resto, basta olhar isso aqui. Tá? Que é um termo linear. E o termo linear varia com 1 sobre S. Né? Tá? Então o fator de qualidade varia com 1 sobre raiz de S. Como a frequência varia com S, então o fator de qualidade varia com 1 sobre raiz de S. Tá? Então você tem cavidades diferentes, que ressonam do mesmo modo. Né? À medida que você aumenta a frequência, eu faço cavidades novas, que ressoem do mesmo modo, então você vai ter uma dependência que é 1 sobre a raiz. Né? Algo assim. Oi? Quanto menor a cavidade, pior o fator de qualidade. Tá? Se ela for para ressoar no mesmo modo. Né? Certo? Isso é um ponto de vista. Tá? Isso é um ponto de vista, você quer comparar cavidades, né, com dimensões proporcionais. Certo? Bom, a outra consideração importante é um caso interessante que você pode variar a frequência de ressonância da cavidade, mantendo duas dimensões fixas e variando a parede longitudinal. Né? Você pode fazer aqui um êmbolo, certo? Pode fazer a cavidade como se fosse um êmbolo. Né? Ela vai ter as propriedades não muito boas, certo? Porque o contato não é tão bom assim, né? Então você faz aqui algo assim, né? Eu pego eu faço aqui né? Uma seção variável. Né? Seção variável aqui. Tá? E aí você empurra esse negócio aqui como se fosse com, sei lá, um parafuso, talvez, você está empurrando, né? E isso aqui você varia o D na prática, né? E variando o D, você varia a frequência de ressonância. Tá? Então você pode ajustar o comprimento longitudinal, certo? E aí, para aquele modo, né? Tem um determinado modo, ele vai ficar sempre tendo nó aqui, né? Cada vez mais a frequência, ou seja, quanto mais curto isso aqui, quer dizer que é a maior frequência, né? Quanto menor essa dimensão longitudinal. Por exemplo, então eu posso modelar essa cavidade fazendo, né, que o D seja um fator de escala. Antes de fazer isso, vamos pegar o caso o caso típico das cavidades em que P é igual a sobre 2, sabe? Esse é um exemplo apenas, não pode fazer qualquer outro, só para simplificar. Frequência de ressonância é C sobre 2A, né? C sobre 2, né? M sobre A ao quadrado mais N sobre B, que é A sobre 2, vamos fazer 2M, né? Vai dar 4N sobre A ao quadrado, né? Tá? Mais L sobre D. E nesse exemplo, ele vai fazer D um múltiplo de A, certo? Fator de escala é variável, né? Você aumenta esse S, certo? Você aumenta o comprimento, diminui esse diminui. Tá? Então, se você rearranjar isso aqui, a expressão vai dar, em termos de S, né? Vai dar C sobre L igual a SA, né?
Deixa eu ver se está certo aqui. C sobre 2A. Deixa eu botar aqui. C sobre 2A. A é evidência. Né? L é igual a SA, né? L é igual a, aliás, D igual a SA. Então vai ficar S aqui embaixo. Então vai ficar C sobre 2A. Vai ficar M2 mais 4N2 mais 1 sobre S ao quadrado, né? Então esse S2 aqui fica embaixo, sai. Está indo embora aqui. Onde ele foi? Ele faz isso para achar ele de novo, pô. Ah, tá aqui. Tá aqui. Tá certo. Então, fica a frequência de ressonância fica dependente desse fator de escala, né? S sai, tá certo? Vai dar C sobre 2AS, né? Aí, que tinha um L aqui que eu esqueci, tá? L ao quadrado mais M2 mais S2, M2 mais 4N2, né? Então fica essa dependência em S, tá certo? Então, se eu fixo a frequência de ressonância, né? Se eu fixar a frequência de ressonância, eu obtenho o valor de S, tá certo? Só para a gente ver, né? Observe, né? F ao quadrado aqui vai dar S2, né? Em cima vai dar S2. Então a solução para S é simples, tá certo? É algo desse tipo aqui. S igual a L sobre... daí você pode botar em termos a frequência de corte do guia, né? Frequência de corte do guia é esse termo aqui, tá? Frequência de corte é isso aqui, ó. É C sobre 2, só isso. Frequência de corte. Então você pode colocar em termos da frequência de corte. Então você fica aí com S igual a L sobre F sobre FC ao quadrado menos M2 mais 4N2. Observe o seguinte, se eu venho acoplar um guia de onda a essa cavidade, né? Se ela é acoplada via um guia de onda, aqui está um guia de onda, aqui tem a flange, né? Aqui está a minha cavidade com o êmbolo, certo? Êmbolo. Aqui, certo? Se eu acoplo aqui através de uma ilha, né, uma cavidade existente, né, que tem a frequência de corte FC, né, e se, por exemplo, eu faço... Vamos admitir que ele está jogando o modo TE10, né? Tá? Então, como é TE10, a frequência... Só existe propagação de um modo só do modo fundamental. Na faixa em que a frequência FC menor que F, menor que 2 FC. Tá? Isso aqui é no caso B igual a sobre 2. Tá? Então, quando F é igual a 2FC, isso aqui pode ser calculado. Certo? Então, isso aqui vai dar 0, né? Vai dar 1. F igual a 2FC, isso aqui é F sobre 2, F dá 2 ao quadrado 4 menos 3. Tá? Essa é a frequência máxima. Quando isso é máximo, essa é mínimo. Quer dizer que S, se eu tenho o modo TE10, excitando a cavidade, a frequência tem que estar aqui. Então quer dizer que S é sempre maior do que 1 sobre raiz de 3. Quando a frequência no corte, isso aqui dá 1, isso aqui dá 1, dá infinito. Então vai até infinito. Então S mínimo é 1 sobre raiz de 3. E depois disso, o módulo já não é mais fundamental. Então, só estou analisando quando o guia de entrada é um módulo fundamental. Certo? Então, S é sempre maior que 1 sobre raiz de 3.
Se a gente for usar o modo fundamental, isso aqui vai dar F sobre FC menos 1, né? Só estou dizendo. S é igual a 1 sobre raiz de F sobre FC ao quadrado menos 1. Né? Essa é a expressão para F, S. Né? Bom, e se eu jogar agora, voltando aqui, né? Eu posso, novamente, né? Isso aqui dá... deixa eu ver... Vamos considerar que eu queira excitar o modo TE102. Vamos ver como é que o modo TE102, tá? Aquele modo que tem o campo máximo no meio, que é um modo importante para o pessoal de física, por exemplo. Tá? Para o modo TE102, ele é acoplado do modo TE10. A minha faixa de frequências é essa, né? De que forma o que varia, tá? Então, vou botar 102, aqui vai ser 1, aqui vai ser 0, né? Posso relacionar novamente a frequência com S, né? E daí eu jogo lá na expressão por fator de qualidade. Certo? Eu vou ter uma expressão, né, em função de S e depois eu boto de volta em função da frequência. Isso aqui vai dar algo assim, né? Vai dar essa expressão aqui, certo? Mas a profundidade da priorização depende da frequência, que depende de S, né? A gente pode aqui mexer nessa expressão, né? Reexpressar em termos das frequências, né? Porque essa é a função da frequência, a gente sabe que é. Ainda tem o fator de qualidade, ainda tem a profundidade de penetração, daí a gente joga novamente, né? Aqui está a expressão dela, ele tem essa função complicadazinha da frequência, né? Tá? O fator de qualidade, relembrando, do modo TE102, com comprimento variável da cavidade longitudinal, certo? E é alimentado por um modo TE10, tem essa expressão, e essa expressão é interessante que ela tem o máximo, certo? Então, se você quer saber, bom, qual é a cavidade que tem o maior fator de qualidade, né? Isso aqui é uma simulação para ouro, por exemplo, certo? Essa fator de qualidade máximo está aqui, para um dado valor de frequência. Então, o que você faz? Você fabrica, você quer a maior, a cavidade com o maior fator de qualidade, você fabrica ela fixa, você quer operar naquela frequência, faz com que ela opere em 1,40 alguma coisa, né? 45 aproximadamente, da frequência de Bosch. Tá? Você vai ter melhor fator de qualidade. Tá? Então, aqui tem o valor mais ou menos, fator de qualidade 5979 para F igual a 1,44 FC. Essa é a cavidade de ouro, no caso. Né? Outros metais, quanto pior a condutividade, pior a fator de qualidade. Tá? Então veja, esse fator é um fator alto, né? Quase 6.000. Certo? Isso aí é a frequência, você pode, de qualquer frequência, né? Basta você dimensione, você fala, eu quero 10 GHz, tá certo? Bom, então 10 GHz do ponto ótimo, 10 sobre FC tem que dar 1,44, você calcula FC. Calcula FC, calcula a geometria, fabrica a cavidade. Tá? Calcular I o D é um S vezes A, né? Você sabe que é um S. Tá? Você projetou a cavidade de forma que ela ressoe, né? Ok? Bom, para concluir, só queria comentar sobre a questão do ganho de amplitude, tá? De uma cavidade, né? Que é uma coisa mais interessante que tem lá nas cavidades, é isso. Você ter campo intenso lá dentro, embora aqui fora o campo é fraco. Lá dentro fica intenso. Né? Então, se você... Como é que a gente calcula isso? Bom, o que acontece na prática é o seguinte. O que acontece quando a cavidade aceita toda a potência que é a ela entregue? Né? Então, lembrando. Você tem aí guia de onda, né? Na prática, né? Uma flange para acoplar com uma cavidade fixa, tá certo? Aqui tem uma íris aqui no meio que permite que você ajuste o parafusinho para acoplar, fazer o acoplamento crítico. Certo? Então o que acontece? O guia joga uma potência. Né? Isso aí é na condição de acoplamento crítico, tudo passa para lá. Uma potência PG. Certo? No regime permanente, o que acontece na ressonância? Se nada volta, toda essa potência, e se a cavidade dissipa uma potência PC de cavidade, o que acontece na frequência de ressonância? Se não volta nada.
toda a potência é dissipada nas paredes. Certo? Quando você sai da ressonância, a cavidade reflete, certo? Uma fração dessa potência. Quando vai se aproximando, ela vai... se você fosse olhar o coeficiente de reflexão de potência, você ia ter, certo, aquela função lá. Certo? Vou fazer um gráfico, né? Módulo de gama ao quadrado versus a frequência. Esse aqui está mal desenhado, né? Esse aqui é para ser... Deixa eu dizer aqui. Vai ser uma função lorentziana, que nós sabemos que vai ter mais ou menos essa característica, né? Vai ser algo assim. Se você olhasse para a reflexão, a fração de potência rejeitada, né? Vai ter aquela função lorentziana, né? Uma largura, tanto menor vai ser quanto maior for o fator de qualidade, né? Isso aqui é feito ressonância. Então, se você for olhar a reflexão, ele vai ser... Aliás, ao contrário, está errado. Vai ser o contrário. Tá? Isso aqui é a potência que é entregue, né? Então, a reflexão ia ser algo assim, certo? Igual a 1, né? Você reflete tudo, ou reflete 0 na ressonância. Carga casada, né? Eu caso a carga na ressonância. Né? A nossa terminologia, né? Na verdade, isso aqui é 1 menos L. Tá? Aquela função lorentziana que nós temos lá. L é assim, mas L é isso aqui. Tá? Mais ou menos a mesma característica, a meia largura, né? É gama, está sendo a mesma coisa. Tá? Muda não, só o menos L é praticamente a mesma coisa. Tá? Então, é isso que acontece. A potência, toda a potência que flui no guia passa para a cavidade e dissipa nas paredes. Então é fácil calcular. Ou seja, a condição de ressonância é potência no guia igual a potência na cavidade. Tá? A energia armazenada na cavidade pode ser escrita como sendo o fator de qualidade, né, da expressão. Né? Potência no guia, que é a potência dissipada na cavidade, sobre a frequência de ressonância. Então tudo que eu tenho que fazer é saber quem é essas expressões, certo? Se você for olhar, né, a potência que é um G, né? Potência no guia é um coeficiente, certo? Real, né? Potência ativa, estou falando, né? Módulo do campo do guia ao quadrado, tá certo? Que coeficiente é esse? Bom, isso aqui é área, certo? Aproximadamente área do guia, né? Vezes uma impedância, né? Vezes um fatorzinho de 2, talvez, ou 1 sobre 2, certo? Vai dar isso aqui. Esse é o coeficiente de acoplamento, né? É o coeficiente... A potência do guia dá por... A potência da cavidade, certo? É um coeficiente... ou melhor, né? Esse termo aqui... esse produto ômega 0 W0, certo? Que é potência também, né? Tem dimensão de potência. Tem que ser, certo? Proporcional ao campo da cavidade, ao quadrado também. Se isso aqui é potência, como isso, vai ter um coeficiente aqui, C da cavidade, tá certo? Módulo do campo máximo, tá? A gente está falando da amplitude do campo, certo? Onde ele for máximo, né? Ao quadrado. Né? Isso aqui tem dimensão de P, né? Mesma coisa, certo? Esse coeficiente aqui tem a mesma dimensão desse aqui, dimensionalmente. Né? Certo? Então eu posso calcular, certo? A razão entre essas duas coisas. Isso dividido, aliás, desculpe, isso sobre isso, né? Isto sobre PG é fator de qualidade, energia, frequência de ressonância, potência dissipada, que é da cavidade. Então vai dar o quê, né? Esse fator sobre CG módulo de EG ao quadrado. Certo? Então, sem fazer nenhuma conta, a gente mostra aqui o quê? Que, a menos desse fator aqui, tá certo? Você vai ter E na cavidade, em módulo, né? Sobre E no guia. Então, o guia, esse não quer saber. Vai ser o quê? Raiz quadrada
desses coeficientes que ele pode calcular, CG, que são reais, tá certo? Que são quantidades reais, vezes raiz de P. Então, a amplitude do campo dentro do guia, isso aqui é um termo que dá da ordem 1, tá certo? Não é muito mais do que isso, é um número normal. São coeficientes que são impedância com geometria, com área, né? Então, a razão é ou 1 ou meio, mas... São parâmetros que você calcula pela energia, né, e pela potência que flui. Ou seja, a amplitude da cavidade é raiz de Q vezes maior que a amplitude do guia. É isso que a gente mostra. Tá? Isso é um resultado interessante. Né? Então, se você for calcular aqui para o modo T102, tem um exemplozinho aqui. Então, a gente pode calcular, né, tem aí a conta, certo? Você vai ter aí, só para... Quanto é que dá? Né? Dá isso aqui, ó. O cálculo para o modo T102 dá isso aqui, SC sobre AG. Vai dar o Q do módulo, né? É 102, sobre 2π, tá? Aliás, isso aqui é o quadrado, certo? Isso aqui é a raiz disso. Então, veja, a raiz de Q sobre a raiz de 6. A raiz de 6 é 2 de alguma coisa, né? Então é um fator de 2. A diferença, né? Esse que ele falou aqui, né? Esse aqui é de 1, 2 de alguma coisa. Então a raiz de 2π que dá a raiz de 6, que dá mais ou menos um meio. Entre o meio e o terço, né? Uma pequena queda aí. Para o modo T102, a gente pode calcular exatamente, tá certo? E ver quanto é que dá, né? Vai dar isso aqui, SC sobre EG, fiz as contas direitinho, tá certo? Dá 1/3. Essa relação é interessante. A sobre π delta S. Isso aqui é adimensional, né? Então, observe, o tamanho geométrico de A e o tamanho geométrico da profundidade de penetração. Isso aqui é centímetros, né? Isso aqui é micron. Então, por exemplo, esse exemplo aqui, né? 10 GHz, um ressoador em 10 GHz, tem A igual a 2,12, né? O Q da cavidade dá 6.000 e pouco. Cavidade de ouro, tá? Tem a quantidade de ouro de 4 vezes 10 a sétima. E você tem aí um ganho de 30 vezes, mais ou menos. Né? Campo elétrico e campo magnético também é 30 vezes maior. Certo? Então, por isso que lá no experimento dos físicos, né, você aumenta em 30 vezes o campo sem aumentar a potência. Certo? Você precisa ter um gerador mais potente. O mesmo gerador você bota na cavidade. É claro que lá precisa de mais potência, não pode ser uma potência qualquer. Se botar uma potência alta, e mesmo com a potência alta, você ainda aumenta 30 vezes a amplitude do campo lá dentro. Então, já é intenso aqui fora, lá é bem mais intenso. Só para concluir, se você olhar a cavidade forno de micro-ondas, né? Micro-ondas, a potência de dissipação, forno, a frequência é 2,45, né? Certo? Potência da ordem de 700 watts, né? Tem potências variáveis, certo? Observe que os modos são... Ou seja, você tem, na verdade, o que você precisa calcular para saber a questão do aquecimento é o quadrado do campo da cavidade, né? Que é a função de x de yz, né? E você tem pontos em que o campo é nulo e a onda é estacionária nas 3 direções, certo? Então você vai ter pontos nulos, vai ter pontos que não aquecem nada no micro-ondas, né? Então você tem que ficar gerando o alimento para ele poder aquecer, certo? E se você botar no lugar errado, pode ser que ele não aqueça. Certo? Então você tem esses modos aqui que eu vou mostrar aqui nessa ilustração, certo? Aqui são vários modos, né? Vou mostrar como é que os modos variam. Como é que é a velocidade de potência. Deixa eu pegar isso aqui. Então, são vários modos. É mais ou menos são um gráfico tridimensional da velocidade de potência, né? Dentro de uma cavidade para vários modos, né? Isso aqui é o índice
MMS, tá? Então você vê aí os vários modos que tem, tá? Você vê o número de regiões de intensidade alta, né? Tem várias dependendo disso, tá? Seria mais ou menos assim. Olha, isso é um mapa do aquecimento de micro-ondas. Tá? Quando micro-ondas seria assim. Né? Não é esse aí, são vários diferentes. Tem um específico que a gente vai mostrar qual é. É o modo 322. O pessoal de micro-ondas faz a cavidade. Bom, isso aqui dá para ter uma ideia, né? Vou acelerar aqui mais, né? Tem vários modos. Quanto maior o índice, você vai ter cada vez mais complexo. Né? O modo do guia tradicional, do forno de micro-ondas tradicional, ele é fabricado com essas dimensões assim, né? D igual a 2A, B igual a sub 2, né? E D igual a 2A. E o modo tipicamente é o 322, tá certo? Que dá essa configuração aqui. Tá? Então, tem que rodar um alimento para poder aquecer, né? Bom, acho que a gente conclui aí, certo? Esse capítulo, né? Conclui o curso também, assim, em termos de aulas expositivas. Então, a gente aqui fazer a oficina e exame, né?